O governo Jair Bolsonaro bloqueou 1 bilhão e 700 milhões de reais do orçamento do Ministério da Educação. Os bloqueios atingem principalmente em institutos federais e universidades federais em serviços não obrigatórios, como assistência estudantil e custeio dos campi. Na semana passada, o governo informou que iria bloquear mais de 5 bilhões em gastos não obrigatórios do Orçamento Geral da União de 2022 em todas as áreas. Os cortes começaram ontem. Nas redes sociais, o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, se posicionou. Ele escreveu o seguinte: Bolsonaro tirou 1 bilhão e 600 milhões de reais das universidades e dos institutos federais. Um crime contra a educação brasileira, faltando pouco mais de 30 dias para acabar o governo. Vamos lutar para que os recursos da educação sejam devolvidos. O governo Bolsonaro bloqueou também 211 milhões de reais de gastos do Ministério do Trabalho e Previdência. Aqui, nesse caso, havia disponibilidade de 225 milhões de reais para terminar o ano, mas com o bloqueio vão restar apenas 14 milhões de reais até 31 de dezembro. Essa apuração é do analista Kenzo Matida. Ele ainda trouxe que o bloqueio vai trazer impacto imediato no atendimento dos postos do INSS. Ainda nessa esteira, o governo deve fazer também um corte de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais num outro ministério importante da saúde. De acordo com relatos feitos à CNN por fontes da pasta, o corte deve afetar na aquisição dos mais diversos insumos, como medicamentos. É importante trazer também a nota do Ministério da Educação, que informou que recebeu a notícia da pasta da Economia a respeito dos bloqueios orçamentários realizados. E o MEC destaca que mantém uma comunicação aberta com todos e mantém as conversas junto ao Ministério da Economia e à Casa Civil para avaliar alternativas e buscar soluções para enfrentar essa situação. É bom deixar claro também que existem outros bloqueios para além desses cortes orçamentários nas pastas de educação, trabalho e saúde. A gente joga essa informação ali no nosso telão. São bloqueios em investimentos em programas para mulher, emissão de passaporte, manutenção de viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, para um governo que tenta se orgulhar do superávit deixado, do rigor das contas, como Saxida foi importante enquanto era auxiliar direto e importante de Paulo Guedes, cortar na emissão de passaporte significa que alguma coisa está errada, Hélio. Pois é, não sei dizer. Eu acho que isso deve ser uma questão técnica, orçamentária, frustração de receitas. Não sei dizer por que está sendo feito isso. A questão é que tem que ver se isso está sendo politizado ou não. Eu suspeito que não. Suspeito que seja uma questão técnica. Então, averiguar. Eu explico. É o seguinte, são duas regras fiscais diferentes. Você tem a regra da meta fiscal, que aí nós estamos muito livres nela. A meta hoje é um déficit, o Brasil está com superávit, a arrecadação bombou e tem o teto de gastos. E aí no teto de gastos, que é o que controla a nossa despesa, aí o Brasil está com um problema. A gente já está com estouro no teto de gastos, deixa eu até pegar um número aqui. Nós já estamos com 15,4 bilhões de estouro do teto de gastos e 12 bilhões de bloqueio. Então, o que o Ministério da Economia precisa fazer? Ele vai e avisa os demais ministérios, olha, bloqueia, porque se ele gastar mais do que está previsto no teto de gastos, mesmo o dinheiro estando lá, os técnicos do Ministério, eventualmente o ministro Paulo Guedes, podem ser responsabilizados pelo TCU, pelo Ministério Público. Aí vem a questão, então o teto de gastos não funciona, está atrapalhando? Não é bem isso. O que isso aqui está mostrando é que o Brasil, e aí estou falando desde que o teto de gastos foi criado, o governo Michel Temer e o governo Jair Bolsonaro não conseguiram fazer o dever de casa. O teto de gastos foi criado para que o Brasil tivesse um limite de despesa e ele conseguisse reorganizar as suas despesas, reorganizar os seus diversos gastos e não tivesse que cortar dinheiro em coisas básicas. Como a gente não fez a reforma administrativa e não parece que o governo Lula vai fazer, pelo contrário, não fizemos, não revimos aí uma série de exonerações, uma série de despesas que não faz nenhum sentido, a gente mantém esses privilégios para determinados grupos, o que acaba acontecendo para cumprir o teto de gastos, você corta
na emissão de passaporte no final do ano. Até que ponto, Manuel, eu pergunto isso para você, afeta essa imagem que Paulo Guedes quer deixar desse legado na economia? Até que ponto cortar passaporte, investimento em políticas para as mulheres, manutenção de carro da Polícia Rodoviária Federal, ou então mais de 1 bilhão na saúde, mais de 1 bilhão na educação. O quanto isso afeta a imagem desse Ministério da Economia que pretendia deixar ou quer deixar essa imagem de um legado na economia brasileira? Mas só o que me questiona é que depois de 4 anos você não consegue eleger algumas prioridades que não sejam tão visíveis como essas aqui, encontrar outros lugares que você consiga cortar para cumprir o teto, como você precisa cumprir para não cometer crime de responsabilidade e evitar que isso aconteça em investimentos em política em mulheres, emissão de passaportes. Então, depois de um aprendizado de 4 anos, eu imagino que o Guedes ou a equipe dele vem imaginar assim, existem outras áreas que nós poderíamos cortar sem acontecer isso. Porque isso, a gente volta para a questão da PEC da transição. A confusão fica estabelecida, porque, na verdade, qual é o tamanho desse déficit operacional? Ninguém sabe agora, porque todo dia aparece um corte aqui, um corte acolá, e você não fica sem saber. Então, realmente são 198 bilhões que o governo precisa ou é 70? Então, é uma confusão generalizada, né, dos dois lados. Não, esse aqui é o corte simples. Que é a despesa discricionária que o país tem lá, é o funcionamento da máquina pública, é o investimento. Quando você não consegue fazer reforma, você vai passa direto. Exato, e passa a régua na despesa simples. Só que está chegando num ponto, o Brasil, que é aquele que a gente chama de shutdown da máquina pública. Não tem mais como funcionar. É o que vai acontecendo, que acontece com o mundo dos Estados Unidos, né? No final do ano, do mandato, o cara fica... É difícil fazer esse paralelo, a palavra que eu usei induz a isso, mas é isso, você não consegue fazer essa reforma, você não consegue se organizar, e aí você tem que fazer o corte simples e fazer a escolha. O Guedes gosta de falar isso, né? Os políticos estão fazendo essa escolha, estão mantendo orçamento secreto, mantendo desonerações, mas essa escolha, ela é política, econômica, ela é de todo o governo. Mas eu ia dizer o seguinte, ainda bem que a gente tem o teto de gastos, porque força os políticos a ter que reavaliar o orçamento como um todo. Na hora que aparece um negócio desse, que realmente a gente fica chateado, mas é porque você resolveu não revisitar o resto do orçamento e olhar esse troço todo que está todo vinculado, que é obrigado a ir para certas rubricas. Ninguém quer olhar esse troço, ninguém quer olhar. E aí, na hora que o teto de gastos, que é o certo, porque antes do teto de gastos, o Brasil subia as despesas anualmente acima da inflação 6% ao ano, durante 20 anos. Quer dizer, algo completamente insustentável. O teto de gastos forçou o Brasil a entender orçamento. Agora a gente olha para isso e fala, caramba, realmente, olha aí, temos que fazer alguma coisa. Tem um orçamento, como é que a gente vai revisitar esse orçamento para caber? O que o PT está tentando fazer? Não quero fazer isso, não. Vamos explodir esse teto aí, bota mais 200. Mas a responsabilidade aqui não é do PT, a responsabilidade é do governo atual. Né? Sim, verdade. Sem dúvida. Ele está falando o seguinte, cara, eu não consegui fazer, como a Raquel falou, o Guedes joga a culpa no político, o político não quer desonerar, lembra do DDD, do Guedes? Não quer desonerar, desvincular, etc. Então eu vou ter que cortar aqui naquele pequenininho que eu tenho poder discricionário. Os políticos, o orçamento está todo rígido, então ele joga a culpa para lá. Você podia também jogar a culpa para cá, para o executivo, dizer, não, então corta aqui onde tem... Então, os dois estão errados. Agora, o que não está errado é o teto de gastos. Mas eu volto com o Márcio falou, e a imagem daquele ministro da Fazenda que ia deixar o governo com a gestão organizada. Isso é cortar a emissão de passaporte, manutenção de viatura. Vai faltar gasolina para a viatura da PRF, não vai conseguir perseguir bandido na estrada. Não, e aí o que a gente tem também, e jogo para você, Thaís e Felipe, e começo com você, Thaís, é mais um problema no orçamento a ser pensado para 2023, porque se está faltando dinheiro para passaporte agora, vai ter que surgir mais esse dinheiro para 2023 para voltar com a emissão de passaportes, para voltar com o conserto de patrulhas, de viaturas da Polícia Rodoviária Federal, de programas e investimento em políticas para mulheres. Ou seja, é mais um problema que este novo governo terá que enfrentar. Márcio, eu acho que tem uma informação importante que a gente precisa colocar nesse debate, que é o fato de que quando o governo anuncia o bloqueio, ele não detalha esse bloqueio, ele não dá os números de onde nem
de quais programas serão atingidos. Todo esse esforço que a gente faz aqui para ir atrás desses números é um esforço de reportagem de fato, de tentar encontrar os números que estão sendo bloqueados em determinadas pastas. Eu vou pegar, por exemplo, o Ministério da Educação. Um bloqueio total que pode chegar a 1,7 bilhão. Um bloqueio grande, expressivo. Hoje eu conversei com muita gente dentro do MEC. Há um movimento bastante forte para tentar reverter esse bloqueio, porque uma série de programas serão paralisados. Para além disso, há uma possibilidade de se ficar com déficit para o ano que vem. Então, é um bloqueio que foi completamente inesperado, pelo que eu entendi da conversa com essas pessoas, e que eles estão tentando remanejar para ter menos impacto possível. A própria nota do Ministério da Educação que você leu, Márcia, ela deixa isso bastante claro ali, que o Ministério está tentando fazer com que não perca todo esse recurso, porque, afinal de contas, a gente está falando de educação, uma área que, durante o governo, ficou, de certa forma, em segundo plano, uma área que nunca teve a atenção que merecia há muitos anos e que pode terminar essa gestão com ainda mais prejuízos em áreas importantes, produção científica, universidades. Então, e aí a gente vai para a apuração do Kenzo, que nos traz um bloqueio quase semelhante na saúde, uma pasta que foi tão determinante e tão demandada. Então, é preciso um esforço de reportagem para a gente conseguir esses dados. Esses dados nunca são claros. Os dados macro chega o número total do bloqueio, mas não chega exatamente onde estão sendo feitos esses cortes, Márcio. E quando os cortes acontecem nessa coincidência de valores, 1 bilhão e 600, arredondando, é claro, para a educação e 1 bilhão e 600 para a saúde, a gente percebe que o critério é corta pelo valor. Não interessa o quanto, tem que ser 1 bilhão e 600 aqui, 1 bilhão e 600 aqui, e vai tirando. Claro, e a gente sabe, saúde e educação, né, Felipe? Ministérios que têm um grande orçamento, não porque é luxo, mas porque precisam desse grande orçamento. Pois é, mas você falou no valor de 1,68, na verdade, para ser mais preciso, bilhão de reais aí bloqueados para a educação, quando a gente tem previstos para o ano que vem 19,3 bilhões de reais do orçamento secreto, que é para atender os interesses eleitorais e paroquiais dos parlamentares, sem a devida transparência, sem a devida equidade, sem o devido estudo de quais são os pontos cruciais mais urgentes para atender ao interesse público. Então, você precisaria revisar as prioridades, e é esse trabalho duro que não é feito, o trabalho de você fazer reformas, de você mexer, inclusive, com interesses de determinados grupos que vêm sendo privilegiados, incluindo os parlamentares, incluindo empresários, incluindo a elite do funcionalismo público. A gente tenta combater privilégios na raiz porque, uma vez que eles são entregues, fica muito mais difícil de tirar depois. E os políticos têm receio de tirar porque eles perdem, muitas vezes, capital eleitoral com a reação desses grupos, que começam, evidentemente, a fazer campanha contrária a eles, porque querem manter os seus privilégios. Então, quando esse dever de casa não é feito, você não faz o gasto da devida maneira e acaba tendo que cortar em áreas essenciais, em áreas básicas, como educação e saúde. Então, assim, o teto de gasto, por exemplo, ele é importante, mas se não houver qualidade humana, a regra acaba sempre sendo a culpada pela falta de trabalho difícil, duro, por parte daqueles que deveriam cumpri-la. Então, eu citei outro dia aqui o Erasmo de Roterdã, um teólogo e filósofo holandês do século XVI, que ele falava isso, quer dizer, para você ter um Estado ordenado, quando as pessoas são honestas, os magistrados são honestos, o príncipe, né, porque era nesse tom que ele falava na época, você não precisa de muitas leis, quer dizer, um pequeno conjunto de leis é suficiente. De outra maneira, quer dizer, não havendo a decência em primeiro lugar, nenhuma lei será suficiente. Então, quando isso atravanca o interesse político, eles mudam a regra. Então, não importa muito a regra ser boa se eles não cumprem. A mesma coisa com a legislação penal. Se a decência estivesse em primeiro lugar, os políticos não precisariam afrouxá-la. Eles dão a desculpa de que precisam atualizar e, eventualmente, uma legislação precisa ser atualizada. Mas eles aproveitam para afrouxá-la porque essas regras estão atingindo os seus interesses. Foi a mesma coisa com a lei de improbidade administrativa. Então, é preciso fazer o dever de casa. Agora,
por questões eleitorais, por ambição de poder, de reeleição, esse dever de casa não é feito e depois se sente na área mais sensível.